Quem está com a questão de um uso avançado em algum tipo de entorpecente, o que nós vamos poder fazer é minorar o sofrimento do indivíduo que está ali, mas talvez já não tenha mais remissão daquele quadro. E, em sendo assim, vai dizer de uma urgência realmente que trazemos para ter essa vigilância, essa oração, para evitarmos tudo aquilo que nos convida a situações temerárias e arriscadas. E, por exemplo, quando nós consideramos a questão de abuso, porque 70% dos abusos que acontecem sexuais, eles ocorrem dentro de casa. Então, às vezes, aquela adolescente, ela é orientada a não sair para ficar em casa por questão de segurança, mas às vezes o ambiente mais perigoso para ela é dentro da sua casa. Por isso que na questão de o contato que nós temos com aqueles que já atravessaram o sepulcro faixal, ele está na madrugada de um novo amanhecer. E ele se inquieta, se preocupa com quem ficou. Ouve a súplica, o grito de um ente querido que esteja aqui. Numa onda mental que atravessa, rompe e treme. Enquanto desfazendo a barreira da sombra grande, toda vez que o laço afetivo do ontem da retaguarda se rende, seja a inaceitação e inconformação ou se volta para o autocídio. Porque quando o indivíduo chega nesse ponto e deseja, por fim, a sua trajetória para ir ficar com aquele ente querido que se foi, ele está, na verdade, cavando uma distância ainda maior. Enquanto que uma resiliência, uma conformação facilitaria para que logo viesse um reencontro, seja no desdobramento do sono, ou mesmo quando viesse a desencarnação de quem ficou, mas de maneira a ser no momento certo, onde já tenha se esgotado o fluido vital. E uma questão que é primacial nessas questões de desencarnação é a fé, o conhecimento da nossa destinação, da vida após a morte. Então, às vezes o indivíduo ele pode ser jovem, que é uma situação que é mais comum ter revolta daqueles que desencarnam jovens. E também na questão, por exemplo, de um acidente violento, de um caminhão, que também é uma situação que agrava o sofrimento de quem desencarna por ter sido de forma rápida. Mas se o indivíduo tem uma fé robusta, um conhecimento da vida espiritual, que a doutrina espírita nos traz, de mancheia, ele lida com isso de forma relativamente tranquila. Ao passo que, às vezes, alguém que teve aí uma doença terminal de um AVC e ficou meses aí na cama, porque isso vai ajudando a preparar para a morte. Porque o indivíduo vai eliminando o seu fluido vital de pouco em pouco, em gota homeopática. Então, já é um preparo que ele vai recebendo para o desencarne. Por isso que quando ele chega a desencarnar é mais tranquilo. E mormente se for idoso.
Mas mesmo que o indivíduo tenha uma morte gradativa enquanto ele ainda vivo, mas aos poucos está definhando ali numa cama de hospital para ver desencarnar e ser idoso, mesmo que se junte essas duas condições, que facilita para a morte tranquila, se ele não tem a fé e a consciência da imortalidade do espírito, do para que viemos, ele pode ter uma intranquilidade, uma angústia maior do que aquele jovem que tem fé e que morreu de morte violenta e ainda jovem. Por isso que a fé, ela sempre sobrepõe as nossas questões. Enquanto aquela base que tem aí o seu prélio, e em sendo assim, por exemplo, aquele que veio a desencarnar de lado astral, ele lamenta o tempo que ele perdeu, o erro que ele tenha realizado, e trabalha afincosamente para regenerar a cota que lhe diz respeito, porque então ele está desejoso de arregaçar a manga e recuperar o tempo perdido, que fatalmente culminará com uma nova reencarnação. Mas enquanto ele está no astral, ele já vai correr atrás disso. Então ele vai procurar estimular quem ficou a praticar o bem, partilhando com ele tanto alegria quanto dor. E com isso, eles ficam felizes, rejubilosos com as nossas vitórias, porta dentro da alma. E nos consolam nas amargas horas para que não nos percamos no desencanto frioso. Por isso que quando a gente tranquiliza esse companheiro que partiu antes de nós e demandou além, e suportamos intrepidamente a temporária despedida, a gente honra a lembrança, a memória deles. E abraçamos, envolvemos nobremente os deveres que eles nos tenham legado. Inclusive porque, de acordo com aqueles que tenham ido, vão ser dadas diretrizes para aqueles que ficaram. Isso vai dizer de instruções e orientações que chega em quem ficou de acordo com a trajetória que cada qual dos que foram segue. Por isso que se eu facilito a ida do outro, com o meu desapego, isso fatalmente retornará para mim num auxílio importante que eu vou receber para continuar aqui. E essa questão do apego, gente, é da maior importância, porque às vezes, se considerarmos uma mãe que tem um filho aí do seu primeiro casamento, agora ela está no segundo casamento, e esse primeiro filho mudou para um local distante, tem pouco contato com ela, ela pode ali mandar uma mensagem e dizer para esse filho quanto ama, mas se ela começa a cobrar dele, ir vê-la, lembrar ele que ele tem mãe, que ele precisa visitá-la, e se ela manda mensagem, ele visualiza e não responde, ela já fica rancorosa por causa disso, então já não manda mais mensagem porque ele visualizou e não respondeu, ou se pediu um retorno de uma ligação e ele não dá, fala que já não vai ligar mais porque ligou e não teve a devolutiva. Isso não funciona porque é o nosso apego, e o apego ele não ajuda nesse processo nosso de amadurecer moralmente aqui, porque quando a gente fala de amar, isso tem como base a gratuidade. Se na experiência do meu amor eu cobro e
peço um retorno específico de acordo com aquilo que eu estou oferecendo, na verdade não é um amor puro. É um amor mesclado com o meu interesse, com o meu egoísmo, com o meu orgulho. Às vezes também esse amor ele vem mesclado com o nosso ciúme, com a nossa inveja. E, inclusive, esse amor pode vir mesclado, inclusive, com a nossa violência. Por isso que, quando nós comentamos a questão da ensinamento divino, onde Jesus ele vai nos dizer de essa experiência suave, que é quando nós aderimos à caridade pela caridade, isso vai dizer de uma gratuidade. Então, se eu consigo viver este desapego, esse desinteresse, enquanto eu estou encarnada com esse ente querido, quando ele vier a desencarnar, eu vou ter mais facilidade para dar seguimento a isso e não me apegar a ele. Inclusive porque quando nós nos apegamos excessivamente uns aos outros, a gente cai em condição de obsedar e ser obsedado. E num orbe como a Terra, as obsessões, elas pululam de todos os graus e de todos os tipos. Então a gente tem aí essas questões tristes que ainda fazem parte da nossa realidade e que, conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, quando a gente fala a questão da prodigalização, a mancheia do nosso amor, da nossa simpatia, do nosso dinheiro, a tantos quantos estão deserdados nesse mundo, que definha no isolamento e no sofrimento, tem a ver aí com essa frutificação suave. E é nessa caridade que nós devemos procurar tanto o contentamento da alma, quanto o remédio contra as desesperações e aflições da nossa jornada, quanto a paz porta dentro da alma. E aqui, Adolfo, bispo de Argel Bordeaux, 1861, que traz a mensagem, diz que os únicos instantes felizes que ele houvera desfrutado nesse orbe foi quando ele amou gratuitamente essa caridade que ele pôde prodigalizar. E por isso que, quando nós comentamos a questão da porta estreita, de não bastar nós levarmos o nome de cristão ou sermos convidados, ou mesmo a questão de nós nos assentarmos aí num banco do céu, mas será necessário nós estarmos revestidos com essa pura roupa nupcial, que é essa limpeza, essa pureza portada dentro da alma. E isso tem aí como a sua máxima: fora da caridade não há saída, não há salvação. Mas, como são poucos aqueles que realmente praticam, Jesus já houvera dito, tem muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Por isso que,
quando nós temos uma orientação a respeito dessa nossa trajetória aqui e que nós precisamos vencer realmente os nossos temores, os nossos terrores, que vai estar na nossa postura, isso vai dizer de uma proposta que vai também nos capacitando a nos fortalecermos. E nesse sentido, nós, enquanto detentores de um conhecimento tão elevado, que nos auxilia tanto, podermos realmente fazer a canalização disso, para que tenha uma eficácia concreta. Vez que, se a gente considerar, por exemplo, o livro No Mundo Maior, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, nesse livro, traz um período em que eles ficaram aí, numa espécie aí de nosocômio, e ali eles fizeram uma série de atendimentos a espíritos ainda em situação lamentável e que traziam aí situações gravosas. E mostrando que para cada caso vai ter a sua prevenção para não ter uma recidiva quando o indivíduo consegue superar aquilo, mas às vezes o indivíduo ele vai precisar lidar com isso na sua existência aqui. Olhar este frente e se adaptar às limitações que ele possa trazer. Mas mesmo nós outros que não estejamos tomando aí um remédio controlado, propriamente dito, para uma situação psíquica, ou que estejamos aí envolvidos num labor onde estamos tentando fazer algo bom, nós precisamos vigiar, porque a nossa predisposição ao adoecimento, se nos encontra vigilantes, a hora que vê a gente adoeceu também. Então, se manter emocionalmente lúcido e equilibrado é uma conquista da vigilância e da oração. E muitas vezes nós precisaremos ter uma rapidez para fazer as análises que precisamos e uma abertura mesmo para colocarmos aquilo em prática. Por isso que o processo onde o indivíduo é defrontado por óbice de toda espécie mostra a complexidade e a extensão do esforço que nos compete em defender os imprevidentes companheiros, que menosprezaram a responsabilidade moral da alma e correram fugir aos compromissos. Em sendo assim, é uma proposta que vai nos alcançar e pedir essa
desenvolvimento para lidar com um caso que esteja diante de nós. Consoante Jesus vai dizer em Lucas, a partir de versículo 16, capítulo 4, no recorte do versículo 24, Jesus diz que nenhum profeta é aceito bem em sua pátria. Então ele vai dizer que havia diversas viúvas em Israel, nos dias idos de Elias, quando o céu teve o seu fechamento por 3 anos e 6 meses, e com isso houve uma fome grande sobre a terra. E nenhuma delas houvera recebido a presença de Elias, senão para a viúva Sarepta da Sidônia. Havia também diversos leprosos em Israel, no tempo do Eliseu, profeta, e nenhum deles houvera sido purificado, senão Ciro, Naimã. E quando Jesus diz isso, aqueles que estavam ali na sinagoga iraram e se levantaram, pediram para ele se retirar de forma expulsosa e conduziram ele até o cume de um monte. E a cidade, inclusive, estava edificada sobre esse monte, para precipitar Jesus dali. Mas Jesus passou ali por entre eles e partia. Então, em diversos momentos, Jesus ele teve o seu fim decretado por aqueles que conviviam ali com ele, não aceitavam o que ele falava, não compreendiam o que ele dizia, não alcançavam porosamente as infiltrações benditas que vinham dele, como naquele episódio em que ele houvera falado que o pão que a gente come aqui, material, vai nos fazer ter fome de novo. A água que a gente bebe de um filtro vai nos fazer ter sede de novo, mas que o pão que ele nos desse mataria a nossa fome espiritual, que a água que ele nos desse viria a se tornar em nós uma fonte de água, que jorraria para a eternidade. Então, com essa água, nós não voltaríamos a ter sede. Então, Jesus ele vai dizer que esse pão é a sua carne que ele daria para a redenção do mundo. E quando Jesus ele diz isso, muitos dos discípulos não aceitaram o que ele falou. E acabou que disseram ser muito duro aquilo que estava saindo da boca de Jesus, que não era possível admitir, acolher aquilo que ele estava dizendo, e pararam de andar com Jesus. Inclusive vai ter um relato aí dizendo que, mormente, considerando aí nos evangelhos, referente a esse recorte, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, depois que ele disse isso. E então, Jesus, ele se volta para Pedro e os outros discípulos e diz: vocês querem ir com eles também? E é quando Jesus ele vai dizer que ali, ao perguntar se eles queriam também fazer como os discípulos que foram embora e ir embora, Pedro retroage a esse questionamento de Jesus e diz: Senhor, a quem iremos nós?
Só tu tens as palavras de vida eternosa. E então Jesus ele vai dizer que Pedro era feliz porque não tinha sido a carne nem o sangue que tinha revelado isso para ele, mas Deus que está nos céus. E, inclusive, nesse recorte propriamente dito, gente, que tá esse ensino da sinagoga em Cafarnaum, o pão da vida, nós vamos encontrar isso aí em João, capítulo 6, a partir do versículo 22. E é quando, inclusive, Jesus ele vai se referir aos que houveram buscado ele, não porque houvessem visto e acreditado nos sinais, mas porque eles houveram comido os pães e estavam saciados. Então Jesus vai dizer: trabalha, sua e sangra, não pela comida que perece no instante seguinte, mas pela comida que é imperecível e permanecerá para a eternidade, que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus vai dizer que, normalmente a partir do recorte, capítulo 6, versículo 31, nossos pais já haviam comido maná. E aqui nós temos ainda a colocação dos discípulos, Jesus vai fazer a resposta a isso. E quando foi colocada a paragrafação do pão que foi dado, que foi o maná, para eles comerem no deserto, Jesus então coloca claramente que Moisés não havia dado para eles o pão celeste, mas é Deus quem nos dá o verdadeiro pão. Pois esse pão é o que desce do céu e dá vida ao orbe. E aí os discípulos pedem para Jesus: dá-nos sempre desse pão. Precisamos dele. Então aí que Jesus rasga o véu diante deles e diz: eu sou o pão verdadeiro da vida. Quem vier a mim não mais voltará a ter fome, quem crê em mim não voltará a ter uma sede. A vontade de Deus é que tudo que Ele me deu não seja perecido, mas se ressuscite. E Ele diz que todo aquele que o Pai houvera aproximado de Jesus, Ele não o lançara fora. Que Ele tinha vindo não para fazer a vontade dele, mas do Pai mesmo. E com isso, num recorte subsequente, Jesus vai dizer que quem ouve do Pai e tem absorção, aprendizado, vem a Ele. Os pais daqueles que estavam ali houveram comido maná do deserto, haviam morrido, mas quem comesse do pão do céu não mais voltaria a morrer. Eu sou esse pão vivoso que desceu do celeste, quem comer dele viverá eternamente. Então Jesus já se mostrou como esse pão que Ele daria pelo viver do mundo, que é a sua carne. Então Jesus vai dizer, um pouco mais para frente, que se não comêssemos da sua carne, não houvéssemos bebido do seu sangue mesmo, não teríamos em nós mesmos a vida. Que precisaríamos beber o seu sangue e comer a sua carne para ter a eternidade, e que seríamos ressuscitados. Enquanto aí esse movimento de burilamento que é
a porta, o caminho, a vida, a verdade em Jesus. E a vida mesmo. E Jesus então vai dizer que então ele permanece em nós e que viveremos através dele. E com isso, muitos dos discípulos acharam muito duro isso. E Jesus então vai dizer que a carne não adianta para nada, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho derramado são Espírito e vida. Então ele acabou tendo aí muitos discípulos indo embora. Quando ele vai fazer o questionamento para os outros discípulos que ficaram, se eles também queriam ir, eles vão dizer que só em Jesus estavam as palavras eternosas. E Jesus, inclusive, vai dizer que, normalmente a partir aí do versículo 61, num questionamento se isso que ele falava os escandalizava. Então, o que seria quando eles vissem o Filho do Homem se elevando e subindo para onde estava? Em sendo assim, quando Jesus ele traz para nós a proposta de termos nessa fonte inesgotável, que se torna em nós fonte para jorrar eternamente, passa por essa intimidade que nós construímos com ele, que nos permite, então, distribuir a mancheia desse pão, da instrução, da caridade.